Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo ao nosso canal, você já está preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e hoje na nossa playlist da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD pela internet, eu tenho aqui o assunto, o Velho, o Novo e o Renovo, baseado em Mateus capítulo 25, versículo 35 e 36, que diz o seguinte: Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitastes. Irmãos, a palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus, quando Mateus escreve essa passagem aqui, o que ele estava querendo nos dizer, o que Jesus Cristo queria nos informar, queria nos ensinar aqui, era o seguinte: a sociedade daquela época era uma sociedade que as pessoas não se importavam com as outras. Não existia o politicamente correto, não existia o amor para o próximo, não existia a questão de você pegar e ajudar as pessoas. A sociedade daquela época não via isso, não enxergava isso, eles não tinham a necessidade disso. Então, porque eles não tinham essa cultura que nós temos hoje de ver uma pessoa e ajudar, pegar essa pessoa, levar para um centro de recuperação, pegar uma pessoa e levar para um abrigo, levar para um asilo, levar para algum local onde ela possa ser cuidada, ela chegar numa igreja. Na verdade, nem existia igreja ainda, né? A igreja estava sendo formada ainda por Jesus. Mas o que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas com essa passagem era o seguinte: que se nós dessemos de vestir para outros, dessemos de beber para outros, dessemos de comer para outros, cuidar dos outros, amar os outros, estávamos fazendo para Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele pega todos os 10 mandamentos da lei judaica e ele resume em 2 mandamentos, que é amarás o teu próximo, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, fé e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus nos ensina que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo, como a nós mesmos. O meu pai tem uma frase que ele diz para mim o seguinte, a vida inteira eu cresci ouvindo essa frase: faça com os outros aquilo que gostaria que fizesse com você. Então Jesus, ele fez isso. Jesus, quando ele inicia o ministério dele, né? Então Jesus, ele abre um leque e cria um paradigma, ele cria ele faz uma quebra na sociedade, de como a sociedade vivia e como a sociedade enxergava. E a nossa lição traz o primeiro tema: Jesus, o amigo dos pecadores. Então, como Jesus, ele surge em uma sociedade onde as pessoas eram individualistas, onde as pessoas não viam a necessidade de ajudar os outros, onde a sociedade ela vivia para si mesmo. Aí vem Jesus e traz consigo um ensinamento de amor, de carinho, de cuidado, de zelo. Então Jesus, ele mostra para as pessoas da sociedade daquela época que eles deveriam amar ao próximo, cuidar do próximo, sentir necessidade de ajudar ao próximo. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, e ele fala lá de um homem que estava andando na rua e de repente ele é pego por assaltantes, por salteadores que vão, batem nele, roubam nele, o espancam, e passa o doutor, passa o judeu, passa fulano, passa o beltrano, e aí passa o samaritano, e o samaritano o que ele faz? Ele para e ajuda. Jesus, ele nos ensina, ele traz um ensinamento de amor, de carinho, de amor pelo próximo, de pessoas que vão se importar com o próximo, pelas pessoas que estão próximas de nós. Então Jesus, ele nos ensina isso, o quanto que é necessário, o quanto que é importante isso. Jesus, ele traz um ensinamento que era diferente daquela sociedade. Aquelas pessoas não enxergavam isso. Tanto que, se você voltar um pouquinho no versículo, no capítulo, é feita essa pergunta para ele: Senhor, quando que nos deste de vestir? Quando nós demos ao Senhor de vestir, de comer? E ele fala: quando fizesse aos meus pequeninos, fizeste a mim também. Quando fizesse ao próximo, fizesse a mim também. Então Jesus estava ensinando ali o seguinte: olha, ame a teu próximo, cuida do próximo, cuida das pessoas que estão na sociedade. Hoje já fazemos isso. Hoje você vê dezenas de organizações não governamentais, dezenas de organizações eclesiásticas, que elas são voltadas para o cuidado das pessoas. Temos a Cristolândia, temos os Lares Batistas, temos a Missão Vida aqui na cidade de Governador Valadares, temos os albergues, temos aqui em Valadares também o Desafio Jovem, aonde pegam pessoas que estão vivendo com problemas de droga, são dependentes químicos, e aí tem uma ajuda ali, onde eles são tratados, é um centro de recuperação.
Temos ali dezenas e dezenas, temos um orfanato em um município próximo aqui a Valadares. Temos hoje assim, muitas organizações, tanto eclesiásticas e não eclesiásticas, que elas são voltadas para o auxílio e cuidado das pessoas. E tudo isso foi criado por quem? Foi criado por Jesus lá atrás. Jesus ele trouxe para a sociedade daquela época a necessidade do amor, de pregar o amor, de viver o amor. O apóstolo Paulo ele fala lá no 1 Coríntios 13, o amor tudo espera, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. Ele fala do amor. Eu acho que se pegássemos o livro de Coríntios e enfatizássemos pura e exclusivamente o amor, o livro de Coríntios já valeria toda a pena. A carta de Coríntios já valeria toda a pena, porque houve ali o quê? Um cuidado, um ensino sobre o amor. Como que o amor é importante, como que o amor é necessário para as pessoas. Sem amor não há como você cuidar do próximo, sem amor não há como você cuidar das pessoas que estão próximas de você. E a igreja, ela fazia isso. Por que a igreja crescia? A igreja crescia não só pelo fato dela ser igreja, não porque foi Jesus que veio e falou que a igreja cresceria. Não, porque a igreja, ela mostrava para a sociedade algo diferente. Ela mostrava para a sociedade que ela não era como a sociedade. Infelizmente, hoje, acontece ao contrário. A igreja hoje está querendo ser como o mundo. E o que está acontecendo? Nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. E aí nós estamos mundanizando a igreja. E a noiva de Cristo, que é a igreja, que deveria ser pura, imaculada, que deveria ser santa, que deveria viver uma pureza, que deveria pregar o evangelho tempo fora de tempo, o evangelho puro e simples, o evangelho que nós chamamos de um evangelho reformado devido à reforma protestante. Hoje não, está um evangelho liberalista, está um evangelho inclusivista, onde todo mundo é aceito. Jesus morreu por todo mundo, beleza, morreu por todo mundo, mas Jesus não está dizendo que o pecador vai viver no meio da igreja com a vida dele de pecador. Não, ele vai estar na igreja, ele vai ser membro da igreja, ele vai participar do corpo de Cristo, mas ele vai abandonar o velho eu dele e largar todas as atividades, largar todo o estilo antigo e mundano do velho eu lá fora e vai passar a ser uma nova criatura. É isso que ele ensina para nós. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive em mim, mas a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Jesus que nos ensina. O apóstolo Paulo escreve isso para nós. A palavra de Deus nos ensina isso. Mas o que acontece hoje? A igreja se mundaniza com a ideia de atrair pessoas, se mundaniza com a ideia de querer encher templos, se mundaniza com a ideia de querer com que as pessoas venham para a igreja para que a igreja possa ser mais legal, mais bacana, não ser tão radical, não ser tão exclusiva, ser tão rígida. E o que acontece? Estamos tendo crentes fracos, crentes que não suportam nenhuma dificuldade, crentes que não têm raiz, né? Como diz os jovens hoje, né? Estão cheios de crente Nutella na igreja e os crentes raiz estão acabando, estão morrendo, estão ficando para trás. Estamos virando uma espécie em extinção. E o que está acontecendo? A igreja de Cristo está minguando, está se enfraquecendo. Com algumas chances de algumas igrejas locais até mesmo fecharem. Não a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo ela é imbatível. Ela nunca será derrotada. A igreja de Cristo ela sobreviverá o que acontecer. Mas a sua igreja local, de repente a sua igreja local, você que está vendo esse vídeo aí, seja em Minas, seja no Brasil, fora do Brasil, de repente, a sua igreja local, devido à falta de um evangelho verdadeiro, pode estar fraquejando os membros da sua igreja e com o tempo a sua igreja pode fechar. Pastor, isso acontece? Acontece porque eu já ouvi falar de relatos de países onde igrejas foram vendidas para
para o governo, para se tornarem bibliotecas, foram vendidas para empresários para se tornarem hotéis, boates, casas de banho, bares, hotéis e dezenas de coisas. Irmãos, isso é muito sério. Jesus era amigo de pecadores, mas ele não aceitava pecado. Segunda lição, segundo tópico da nossa lição, o amor para com o migrante. Né? A gente está falando sobre o velho, o novo e o renovo. E aqui sobre os migrantes. Quem são os migrantes? Aqui você pode ter o emigrante e o imigrante. Tanto as pessoas que vêm para o Brasil, como as pessoas que saem do Brasil. Eu não sei te dizer se nós temos mais pessoas que mais saem do Brasil, ou se tem pessoas que mais chegam no Brasil. Mas uma coisa é certa, que existe uma quantidade enorme de pessoas que vêm morar no nosso país e uma quantidade enorme de pessoas que saem do nosso país, vão morar em outro país. Isso é imenso. Eu já ouvi falar de igrejas nos Estados Unidos e em Portugal, por exemplo, que já tem ministérios específicos, não um ministério a nível nacional, mas um ministério local, de uma igreja local, em que essa igreja abraça algum desses imigrantes que vão chegando lá. Por exemplo, chega uma pessoa lá na cidade de, sei lá em Leiria, em Portugal, e a igreja de Leiria, em Portugal, decide cuidar dos imigrantes brasileiros que chegaram lá, ou de repente você está lá na primeira igreja batista de Nova York, lá nos Estados Unidos, ou na cidade do México, ou lá em Toronto, no Canadá, e aí a primeira igreja batista desse local, de repente, não sei, essa igreja local tem um ministério que vai cuidar do brasileiro, do coreano, do mexicano, do sul-africano e por aí vai. Porque são pessoas que necessitam de ajuda, são pessoas que chegam num país diferente, numa cultura diferente, em uma língua diferente, e muitos nem sequer dominam a língua do país e acabam se sujeitando a situações, a empregos, a salários devido à necessidade. O cara está lá, viajou, não tem como voltar para casa, ou não quer voltar para casa porque quer arriscar a vida em outro país. E aí ele é um morador ilegal no país em que ele está. De repente o trabalhador que é cidadão, que é legal, ganharia, vamos colocar em dólares, né, em reais para ficar fácil, ganharia R$100 por hora. Mas aí o imigrante que está lá, que é ilegal, pagam para ele metade, 50. O cara não sabe falar a língua do país, não sabe se comunicar, está ilegal, não pode recorrer a ninguém e acaba se sujeitando a esse tipo de situação. E aí é explorado. Muitos acabam ficando frustrados e acabam largando uma vida ou se embrenhando no meio da bebida, da droga, usando isso como uma válvula de escape devido às situações que vão acontecendo na vida deles. E aí a igreja precisa estar atenta a esse tipo de pessoas. Porque muitos irmãos não querem simplesmente uma companhia. Eu já morei fora, não fora do Brasil, fora da cidade onde a minha família morava. Eu já fui um peregrino em terra estranha. Morava em outro estado, em outra cidade, onde eu só conhecia a minha irmã. E minha irmã era casada, então ela tinha a vida dela de casada com o marido dela. E eu não ia ficar na casa dela o tempo todo, porque não me sentia à vontade e também não ia ficar incomodando ela. Então muitas vezes eu fiquei sozinho, no meu apartamento, no meu mundinho, solitário. E isso me magoava muitas vezes, me chateava, me entristecia. Mas com o tempo eu fui aprendendo a lidar com a situação. Mas de repente eu conheci pessoas na igreja que foram me abraçando, que foram cuidando de mim, que foram me dando carinho, foram me dando atenção, foi me dando companheirismo. E isso para mim foi muito bom, que me ajudou a superar muita saudade de casa. Pessoas lá fora e pessoas aqui dentro precisam disso.
precisam que nós chegamos para Ele, perto deles, próximos dele, e dizemos aqui: filho, vem cá que eu quero te ajudar. Eu conheço um rapaz que ele foi morar em outra cidade, ele na época morava em Minas Gerais, e a empresa dele o transferiu durante um tempo para outra cidade de Minas Gerais. E aí ele falou que uma das grandes ajudas foi um colega de trabalho dele que o convidava constantemente para estar na casa dele, e isso para ele foi assim uma grande ajuda. Esse homem abençoou a vida desse colega meu, e isso para mim assim é uma prova de que Jesus está presente em nossas vidas quando nós entregamos a nossa vida para Ele, mas nós temos que estar atentos. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas a igreja de Cristo precisa fazer, porque a igreja de Cristo tem que ser como Cristo. Cristo mostrou para a sociedade que a sociedade estava errada e que ele seria diferente, e ele passou esses ensinos para os apóstolos, que os apóstolos passaram para os seus discípulos, que os seus discípulos passaram para os próximos discípulos, para as próximas gerações, para chegar até nós. Se a nossa igreja, fala a igreja de Cristo, ela é como o mundo, se o que ela está agindo igual ao mundo, o que é que o povo vai vir caçar na igreja? Se lá fora eles têm tudo que a igreja pode oferecer. O quê? Mais cedo eu estava assistindo, outro dia eu estava assistindo um filme, e uma fala de um dos personagens do filme, que era dono da empresa, falando para um dos funcionários, foi o seguinte: você é estagiário e os outros também. Você sabe fazer isso e os outros também. Você trabalha aqui e os outros também. Por que eu tenho que te dar uma promoção e para os outros não? Se você é igual a todos os outros. Entendeu? Se nós estamos sendo como o mundo, se a pessoa chega na igreja e vê o batidão do mundo dentro da igreja, vê as roupas das mulheres dentro da igreja igual do mundo, vê as atitudes dos casais, vê a atitude da família, como as atitudes do mundo, e se a igreja está sendo pintada, se a igreja está sendo enfeitada, se o culto da igreja está sendo um espetáculo, se o pastor vai para frente da igreja, em vez de pregar o verdadeiro evangelho, está lá fazendo sermão para ficar impressionando os outros, chamando a atenção dos outros, o cara vai olhar assim: eu tenho tudo isso lá no mundo, eu tenho tudo isso na minha casa, eu tenho tudo isso com os meus colegas, eu tenho tudo isso com os meus parceiros, eu tenho tudo isso lá fora, o que eu vim fazer aqui? Não vim fazer nada aqui não. Para que eu vou ter um compromisso aqui se lá fora eu já tenho a mesma coisa? Entendeu? É isso que nós temos que pensar, é isso que nós temos que agir, é dessa maneira que nós devemos fazer, é dessa maneira que nós precisamos atentar. As pessoas vêm para o nosso país ou vão para outro país buscando uma perspectiva, mudar a vida delas. Mas se elas chegam lá e vê que a vida delas é muito mais sofrida do que os países de origem, duas coisas podem acontecer: ou elas voltam, ou a decepção é tamanha que eles podem se embrenhar no meio de drogas ou até mesmo tirar a própria vida. Uma outra situação são pessoas em situação de rua. Nós temos pessoas que vivem em situação de rua. E o cego de Jericó e as pessoas em situação de rua, baseado em Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Nós temos hoje pessoas em nossa sociedade que elas estão vivendo em situação de rua. Irmãos, são pessoas que eram profissionais, tinham família, eram pais, eram mães, são pais, são mães, têm uma profissão, mas que por ausência de vínculos familiares, ou perda de um ente querido, ou desemprego, ou dívida tanto para com pessoas traficantes, como dívidas com pessoas comuns,
E aí acaba o quê? Indo morar na rua. Às vezes, a própria pressão sobre a família decide, vamos abandonar fulano. Ah, mas é o nosso pai, vamos abandonar. Ah, é a nossa mãe, vamos abandonar. E as pessoas no tempo de Cristo, era assim, no tempo de Cristo funcionava assim, tinha a cidade tinha os muros, tinha os guardas desses muros, e muitas pessoas marginalizadas viviam fora desses muros. E o que acontecia com elas? Elas dependiam de pessoas que iam para lá e ajudavam elas. Só que viviam uma sociedade que não existia o politicamente correto. Para que ajudar o próximo? Para os irmãos terem uma ideia, era comum na sociedade romana, porque era o Império Romano, quando você não gostava mais de um ente da família, por exemplo, o pai não queria mais cuidar do filho, ou de um idoso doente, ou de uma criança com necessidade especial, você jogava essa pessoa fora. Igual se descarta um lixo, a pessoa era jogada fora. E isso, irmãos, a igreja pegava essas pessoas, cuidava dessas pessoas, orientava essas pessoas, dava suporte para essas pessoas, e muitos, com certeza, acabavam se reintegrando na sociedade. Nós temos hoje, dentro do Brasil, vou falar agora de denominação batista, algumas organizações, como por exemplo, os lares batistas, que são espalhados, temos alguns lares batistas espalhados no Brasil, aonde vão pessoas para lá e elas são tratadas para serem reintegradas na sociedade. Temos Cristolândias, que é uma organização que trabalha com pessoas dependentes químicos. Temos assim muitas organizações, e isso sem falar os ministérios locais das igrejas, que ajudam pessoas em suas cidades. Então a igreja precisa cuidar desse povo. Um dos maiores exemplos de ação social que nós vemos na história da igreja, que é um dos maiores exemplos que nós vemos que não é protestante, que não é da igreja protestante, é Francisco de Assis, da igreja católica, da igreja católica mesmo. A famosa, você já ouviu falar da Toca de Assis? A Toca de Assis é um dos maiores exemplos de cuidado para com o próximo, de pessoas que abrem mão de viver uma vida de conforto, de luxo, para quê? Para simplesmente ajudar o próximo. Foi isso que Francisco fez. Ele abriu mão da riqueza, dos bens dele, da herança dele que o pai podia deixar. Ele saiu de casa só com a roupa do corpo, e dizem que ainda foi assaltado, depois ele arrumou uma roupa velha lá, e ele viveu a vida dele inteira sem nada. Morreu, como diz um ditado, né? Com a mão na frente e outra atrás, mas viveu uma vida livre, onde ajudou dezenas e centenas de pessoas. Às vezes a gente fica preso em nossa vida devido às coisas que nós vamos agregando a nós, família, filhos, casamento, estudo, trabalho. Mas, irmãos, se nós vivemos nesse mundo e não sabemos separar essas coisas e que é necessário para a pregação do Evangelho, tem alguma coisa de errado com as nossas vidas. Tem alguma coisa de muito errado com as nossas vidas. Uma outra situação que nós vivemos hoje são pessoas dependentes químicos. E aí entra uma coisa muito grande e muito maior do que a gente imagina. O dependente químico, segundo um site chamado Grupo Recanto, ele diz que o dependente químico é um indivíduo que apresenta dependência física e psíquica gerada pelo consumo de substâncias psicoativas. Ou seja, pessoas que fazem uso de substâncias ilícitas ou lícitas, que existe droga lícita. Como assim droga lícita? Tem pessoas que são viciadas em remédio. Um remédio que você compra na farmácia. Álcool, cigarro. Sem falar dos vícios modernos,
como o vício por dinheiro, por trabalhar demais, pela internet, o vício por redes sociais, o vício por comer comida excessiva, vício até mesmo vícios até mesmo por coisas que podem tomar o nosso tempo sem a gente perceber, como por exemplo o uso excessivo da internet. Tem pessoas que são viciadas na internet o tempo todo, já acordam com o celular na mão, dormem com o celular na mão. É algo assim que não tem explicação. Foi feita uma pesquisa, né, com alguns jovens na casa entre os 20 e 30 anos. Se eu não me engano, acho que foi na Unicamp. E pegaram esses jovens e deixaram eles cerca de 2 a 3 dias sem internet. Eles recolheram os smartphones deles, colocaram eles num local tipo tipo um hotel fazenda, mas nesse hotel fazenda não tinha internet. Eles podiam jogar bola, usar piscina, andar a cavalo, passear, caminhar, correr, fazer, mas não tinha acesso à internet. Teve jovem que chegou a ter febre. A falta da internet deu febre nele. Outro vomitou. Pessoas que chegaram a vomitar. Irmãos, é muito sério. O vício, ele traz esse tipo de coisa. Noé, quando ele desce da arca, né? Quando a arca é aberta, Noé planta uma vinha. E aí ele pega e começa a fazer muito vinho, porque era comum se beber vinho. Antigamente, né? No início da sociedade humana, né? Era muito comum a bebida, o vinho e a cerveja, que a cerveja é diferente da cerveja que a gente tem hoje. Era mais um suco de cevada, né? Mas era considerado cerveja, porque não tinha o gás que nós vemos hoje. E aí as pessoas bebiam a cerveja e o vinho porque não era muito comum encontrar água potável como nós vemos hoje. Hoje tem a água que ela chega na nossa casa através do tratamento da estação de saneamento básico da nossa cidade, do município que você mora. Mas aí o que acontece? Noé, ele planta uma vinha e ele acaba bebendo demais e acaba ficando bêbado, e aí ele fica sem roupa, e um dos seus filhos vê aquilo lá e Deus amaldiçoa ele, e Noé amaldiçoa ele. Irmãos, dependência química é algo que está comum na sociedade hoje, tanto em crianças como adolescentes, jovens, adultos e até idosos. Hoje já existem idosos que são usuários de drogas. E volto a dizer, drogas lícitas e drogas ilícitas. Vício por trabalho, vício por dinheiro, vício por redes sociais. Rapaz, tem gente que se postar uma foto, não receber uma curtidazinha, um joinha, parece que o mundo está acabando. Parece que o mundo dessa pessoa... Acho que você chamar o cara para brigar, ele não se sente tão ofendido. E o último tópico que nós temos aqui é Moisés e a violência contra crianças e adolescentes. Irmãos, infelizmente hoje, ainda hoje, é muito comum a violência contra crianças e adolescentes no Brasil. E o pior, essa violência começa em casa. Começa com o pai, começa com a mãe, começa com a própria família, que bate na criança de maneira assim excessiva. A Bíblia fala que nós devemos repreender os nossos filhos. Eu já bati nos meus filhos, já apanhei dos meus pais. A Bíblia fala que nós devemos usar a vara para corrigir os nossos filhos, mas para corrigir, não para espancar. Corrigir uma coisa, espancar é outra. Mas, infelizmente, tem abuso de violência física contra os nossos filhos. Desculpa, nossos filhos não, perdão. Para com as crianças e adolescentes do nosso país. Tanto violência física
como violência psicológica e até mesmo violência sexual. Pais, mães que estupram os próprios filhos. O irmão Daniel Montuan, ele me contou uma experiência e eu confesso para você que eu fiquei enojado. Mas ele falando que um certo caminhoneiro, que ele escutou uma conversa, o cara contando a maior vantagem que ele se deitou com a menina de 11 anos de idade numa forma de prostituição. Eu fiquei enojado. 11 anos de idade, uma criança, não é nem um adolescente ainda. Não sei como que o cara consegue fazer isso. Eu achei extremamente asqueroso isso. Mas, gente, é algo que, sinceridade, é algo que não tem como explicar. Irmãos, e isso acontece constantemente. Você chega em um posto de gasolina, em plena BR do Brasil, tem lá violência sexual, uso de crianças e adolescentes para prostituição é crime. Mas quando dá de noite, você vê a criança ou adolescente naquele posto ali se prostituindo. E o povo lá comprando, não somente o caminhoneiro, mas qualquer pessoa que chega lá que vai deitar com ela. Irmãos, nós como igreja precisamos estar com os nossos ouvidos e os nossos olhos bem abertos para pessoas que vivem isso. E muitos fazem isso como uma forma de sobrevivência. Tem um município no norte do Tocantins, ou do Piauí, se eu não me engano, não estou recordando agora exatamente o estado, em que é uma comunidade muito pobre e eles vivem da pesca. Alguns marinheiros chegam de fora para pescar e o próprio pai, a própria mãe, vende a filha para esses marinheiros que chegam em troca de dinheiro. Em troca de dinheiro, o pai e a mãe. Na Igreja Batista Memorial, uma jovem aqui de Valadares participou de um Jesus Transforma e ela falando comigo assim: pastor, eu estive no Amazonas, em uma comunidade ribeirinha do Rio Amazonas, e eu vi situações onde o homem, o pai, ele tinha relação com a esposa e tinha relação com a filha. E esse triângulo amoroso, assim, para eles era normal. Para eles era super normal. A mãe não enxergava isso como errado. E a filha não enxergava o pai, marido, como errado. Olha que situação que vivemos hoje no nosso Brasil. E isso foi antes da pandemia. Ou seja, 2 anos atrás. Está dando para entender em que loucura que o mundo está hoje? Vivemos em um mundo louco hoje, cheio de coisas, onde precisamos atentar para as coisas que têm acontecido. E encerrando, eu gostaria de ler para os irmãos o seguinte: há muitas coisas na Bíblia que a Bíblia aborda e que são práticas a serem consideradas atualmente pela Igreja do Senhor. A igreja local deve participar dos problemas da comunidade no seu entorno. Ela é o sal que dá o sabor e o propósito da vida. Meus irmãos, eu gostaria de orar agora para nós encerrarmos. Pai, muito obrigado por tudo. Te agradeço por essa escola bíblica. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar e nos proteger. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o nosso sininho para você não perder nenhuma notificação. E já dá um joinha aí nesse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.